Vou falar um pouquinho dos conselhos, dos órgãos da OAB. E é o seguinte, põe aí no seu planejamento de ler o regulamento geral. Talvez se você começar, o grande problema da gente não conseguir acabar de ler regulamento, estatuto e código de ética é porque toda vez você começa do começo. Aí você começa do começo, como é pequeno, aí você nunca acaba. Então começa da metade para frente. Ou se não começa bem no finalzinho, tá? Do regulamento eu acredito que vai cair uma questão, a partir do 146 vai cair alguma questão da OAB. Estava a perguntar sobre membros honorários que receberam medalha Rui Barbosa, se tem direito a voto ou voz. Vai falar sobre a Conferência Nacional dos Advogados do Brasil, que estagiários têm direito a votar. A gente sempre sabe que estagiário não tem direito, aí o estagiário teria direito a votar, tá? Então são coisas que está escrito lá, basta você ler. Pô, um estagiário pode votar na Conferência Nacional dos Advogados do Brasil? Nossa, Conferência Nacional? Não deve poder votar, né? E pode votar, está escrito, é uma coisa que não requer interpretação, é só uma curiosidade, né? Então, é uma coisinha, assim, lógico, se cair bem essa daqui, beleza, né? Mas só você ler, tá? O problema do regulamento é que as pessoas não pegam para ler, tá? A parte chata ali, tem muitas partes chatas, mas ao mesmo tempo é uma questão que dificilmente não estará na sua prova, uma questão do regulamento. Então, o grande esforço que eu tenho é fazer, às vezes muita gente reprova aí com 37, 38, só porque não leu o regulamento, tá? Então, eu falo muito que a gente tem que acertar só 5 de ética, não precisa acertar as 8, tá? Só 5 de ética. E aí, talvez você que não está conseguindo acertar as questões, né? Talvez fale, pô, será que eu vou fazer igual, né? Porque existe só um conceito de ignorância que prevalece. Um conceito de ignorância é você fazer a mesma coisa e esperar resultado diferente. Isso é ignorância. Isso é ignorância, tá? A capacidade de interpretação, de buscar um entendimento, essas coisas, cada um tem o seu tempo. Agora, ignorância mesmo é você fazer a mesma coisa e esperar que Deus vai te abençoar, que vai vir um resultado diferente. Isso não existe, tá? Isso não existe. A única coisa que prevalece sobre a inteligência é isso. Fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente é impossível, tá? Então, lê lá, você sabe que você está morrendo ali nos 35, 36, 37. Cara, mata isso aqui, velho, mata isso aqui. Certo? Eu vou explicar alguma coisa, mas não adianta, você tem que ler. O que eu vou falar aqui, eu vou colocar alguns detalhes, mas se você não ler, não tem jeito, cara. A prova é leitura. É até legal que tem uma imagem de ministros do STF lendo, né? O povo fala assim, se ele sem dúvida, né? Eu vi no meme, imagina a gente. É verdade, né? Como é que você espera se tornar advogado sem ler? Não é nem justo com o seu cliente, né? Então, pessoal, é só ler, cara, precisa se esforçar, tá? Vamos lá. Primeira coisa, vou começar do contexto de que a gente tem a nossa representação feita pelo Conselho Federal, pelo Conselho Seccional e pelas subseções. Essa representação ela é feita, mas a gente precisa de uma eleição para fazer isso, né? Essas eleições elas são feitas em novembro, tá? Na segunda quinzena de novembro, né? Na segunda quinzena de novembro é feitas as eleições. E nessas eleições você vai escolher a diretoria do Conselho Seccional, você vai escolher o presidente e o vice-presidente do Conselho Seccional, você vai escolher, né, o secretário-geral e o secretário adjunto do Conselho Seccional. O que é tudo isso, Rafa? É uma mesa que fica um presidente, um vice, um secretário adjunto e um tesoureiro. Essa é a diretoria. Você escolhe a diretoria do Conselho Seccional, né? Você coloca lá também alguns conselheiros. Você pode colocar conselheiros, né? Tem na própria chapa, vai aparecer lá quem serão os conselheiros dessa seccional. Eles vão colocar, tá? Nós vamos montar também a diretoria da Caixa de Ciências dos Advogados e montar lá, o conselheiro eu já falei, né? Mas só para ficar mais fácil. O que é a eleição? A gente vai votar numa mesa diretora. A diretoria da seccional, diretoria da subseção. A gente vota na diretoria da seccional e da subseção. Depois que vai ser formado, né, o Conselho Federal. Então as eleições são feitas na segunda quinzena. Aí você vai ter a posse desse povo em 1º de janeiro. A posse de qual povo? Desse povo aqui, ó. Conselho Seccional e subseção. Certo? Conselho Seccional e subseção. O que é Conselho Seccional, Rafael? É Estado. O que é subseção? Município. O que é Conselho Federal? União. Beleza? É a ordem lógica que a gente já viu aqui um monte de vezes em sala de aula. Município, estados e união. Beleza? Bom, aqui ó, município, estado e união. Nada impede de uma subseção pegar mais de um município. Porque nós podemos criar subseções se nós tivermos mais de 15 advogados numa localidade. Senão não é viável você ter um lugar, um prédio dentro, por exemplo, da cidade de Paris, né, que não tem 15 advogados, não sei se tem, né? Mas que não tem 15 advogados. Você vai pagar aluguel de um prédio, vai pagar um monte de coisa, não é viável ter uma subseção lá. Então, às vezes, a própria subseção de Votuporanga já pega a de Paris,
Tudo bem? Já pega. Por quê? Pega de Valentim. Por quê? Porque, tecnicamente, não é viável ter uma subseção nesses locais. Tranquilo? Bom, a gente votou e a gente vai ter a posse desses caras dia 1º de janeiro. Aí, no dia 31 de janeiro, o pessoal vai se reunir e vão montar, né? Para que no dia 1º de fevereiro, a gente tenha nosso Conselho Federal. Aí a gente monta o Conselho Federal. Então o Conselho Federal ele vai ser montado pelas delegações, né? Tipo, eu vou pegar várias delegações que estão dentro dos conselhos seccionais, eu vou montando, né? Aqui, ó, nós temos conselheiros federais, né? Conselheiros da própria subseção, todo mundo vai ter aqui, vamos votar. Votuporanga tem uma chapa, 2, 3, 4, 5. Cada chapa tem presidente, vice-secretário, secretário adjunto, tesoureiro, membros de diretoria de tudo quanto é coisa e conselheiros. Os conselheiros serão os próprios que ficarão na seccional e alguns deles irão lá para fora, lá para o Conselho Federal. Nós vamos ter conselheiros lá. E lá é formado esse conselheiro, né, pelas delegações. Cada seccional vai encaminhar 3 conselheiros para montar o Conselho Federal. É assim, ó. Olha só que facinho. A gente está aqui em Votuporanga, votando. Estamos votando em Votuporanga, tá? Na subseção. A votação está aqui, mas a gente está votando pela subseção e pela seccional também. Certo? A seccional é tipo, ó, mesma historinha lá da asa do prefeito, asa do governador, do presidente. Então a gente está votando nesses caras e nesses caras aqui. Aí cada seccional, cada uma das seccionais, vai encaminhar os seus conselheiros lá para o Conselho Federal, que é o grandão. Aí no Conselho Federal, que é o grandão, tá? A gente vai ter o quê? 3 caras daqui, 3 daqui, 3 daqui, 3 de tudo quanto é lugar. E a gente vai montar o Conselho Federal. O Conselho Federal, ele é montado pelas delegações dos estados, dos conselhos seccionais. Assim, ó. É que esse desenho eu coloquei Votuporanga, mas ó, então agora eu não vou colocar mais Votuporanga. Vamos supor que você já entendeu o que é a votação na subseção e no Conselho Seccional. Agora a gente pega aqui, ó. Eu vou pegar, esse é o Conselho Federal. Como é que ele é montado, Rafa? Ele é montado assim, ó. É assim. Cada uma dessas bolinhas são conselhos seccionais. E elas encaminham conselheiros, 3 conselheiros. Os 3 conselheiros vão formar uma delegação. Delegação, as delegações dentro do Conselho Federal. O Conselho Federal está aqui. Tudo bem? O Conselho Federal está aqui. Aí o Conselho Federal, né, ele é o que nos representa lá em cima. Ele vai nos representar, né? Ele vai procurar, tecnicamente, nos representar com exclusividade nos organismos internacionais, nos órgãos internacionais, com exclusividade, né? Ele vai procurar dar fiel cumprimento às finalidades da OAB. O que é cumprimento às finalidades? A OAB tem finalidades institucionais, né? Porque tecnicamente ela busca os direitos humanos, ela busca proteger tudo quanto é tipo de coisa boa. Eu até anotei aqui, não está escrito no estatuto, mas como eu não decorei, no regulamento, finalidades da OAB. O que nós temos? Defender a OAB, defender a Constituição, a ordem jurídica, o Estado Democrático de Direito, os direitos humanos, a justiça social, a aplicação das leis, a rápida administração da justiça, o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Aí você, por que tem que ler, Rafa? Aperfeiçoamento da cultura. Está na tua prova que o Conselho Federal faz muitas coisas, mas ele não precisa buscar o aperfeiçoamento da cultura. Aí vai estar o quê? Vai estar errada essa alternativa. Mas a gente tem que ler. Tá? O aperfeiçoamento da cultura é buscado pelo Conselho Federal da OAB. Ó, que legal. Beleza? Certo? O que é melhorar o mecanismo de atuação do poder dos advogados? De primeiro você tinha que ir no balcão, perguntar para tudo quanto é coisa para os escreventes. Hoje, com a internet não precisa mais, né? Mas tecnicamente nós temos uma... É que eu tô lembrando aqui de uma vez pergunta que pariu, né? E aí eu fui perguntar lá no balcão, né? Tipo, mó virgão fui perguntar onde que fica, onde que tá, eu queria ver o processo assim, queria ver um processo lá, que eu cheguei com o número, né? Queria ver o processo. Aí ele falou, doutor, você sabia que tem um site da OAB? Falou alto assim pra mim. Aí eu falei, eu sabia, mas eu vim perguntar se tá aqui. Não, tem um site, eu vou ver pra você, mas tem um site da OAB, tá? Ela falou, tá bom. Aí eu falei, beleza, né? Tá, né? Deixa eu ir embora, né? Mas o cara é chato pra caralho mesmo. É chato. Nando, se eu falar o nome, todo mundo vai falar, realmente, esse aí, não vou falar, não. Começa com um R, termina com... Não, começa com não vou falar. Ó, dar cumprimento às finalidades da OAB, representar com exclusividade. Aqui é o legal, né? Eu já falei em sala de aula sobre isso. Alterar o código de ética, o regulamento e os provimentos.
o código de ética e disciplina, né, o regulamento e os provimentos. Não altera, pessoal, o Conselho Federal da OAB, ele não irá alterar o estatuto da ordem, porque o estatuto é uma lei, e uma lei não pode ser alterada, a não ser que seja por outra lei. Tá? Então, o Conselho Federal não cria lei, quem cria lei é a União, Estado, DF e município, esses caras que criam leis no Brasil. Tudo bem? Bom, enfim, aí nós temos aqui o contexto de que você entendeu, né, quem é encaminhado. As delegações, pessoal, elas vão votar. Tá? Toda seccional vota lá dentro do Conselho Federal, salvo aquela que estiver envolvida com o problema da votação. Se nós tivermos uma intervenção federal, tivemos lá no Rio de Janeiro, mas vamos supor que o Conselho Federal entenda que deva intervir também lá no problema dos advogados no Rio de Janeiro. Aí, cara, o Conselho Seccional, né, a delegação do Rio de Janeiro não vai votar. Não tem como ela votar, ela tem envolvimento na causa, ela não vai votar, ela não tem jeito de votar. Assim como eu disse que são 3 conselheiros federais que você vota na chapa aqui em Votuporanga, né, esses 3 conselheiros têm que estar lá, né, porque a votação você tem que ganhar ou por 3-0, né, ou por 2-1. Porque se tiver só 2 lá, pode ser que empate. Se der 2-0, beleza. Mas se der 1-1, aí não tem como computar esse voto. Então, quais votos de delegações que você não computa? Aqueles que tiverem empatado dentro da própria delegação e aquele que tiver interesse no julgamento. Tudo bem? Então nós temos delegações dentro do Conselho Federal que vão votar a respeito dos assuntos envolvidos com os advogados do Brasil. Só não vota quem? Né? Aquela delegação que tiver interesse na causa e aquela delegação que não tiver os 3 membros, quando 2 deles forem divergentes. Se houver empate na delegação, é óbvio que eu não vou computar. Esse voto vai computar o quê? Está empatado? E um detalhe legal é que as delegações elas compõem lá a diretoria toda da OAB, mas o presidente do Conselho Federal não precisa fazer parte das delegações. Tudo bem? Você me ouviu? O presidente do Conselho Federal, o presidente, ele não precisa fazer parte das delegações. Então ele realmente tem que ser uma pessoa muito influente, porque além dele não fazer parte das delegações, né, ele vai ter que ter aprovação aí até por 6 estados. 6 estados têm que falar que ele gosta do cara ou não. Então são 6 seccionais que devem apoiá-lo, né, para verificar se ele vai ser ou não presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Beleza? Bom, tranquilo. Pessoal, veja que tem uma estrutura lógica, nós estamos montando a estrutura lógica. Você viu da onde que a gente voltou, a gente vai montando, né, e agora a gente sabe como é que eles trabalham. Aí, cara, uma coisa é o Conselho Federal, eles aprovaram, tem o Conselho Federal, o Conselho Seccional, subseções. Para ficar claro, essas são seccionais, né? As subseções são aqui, subseções. E por que eu falo que o raciocínio de organograma, né, o raciocínio de órgãos são muito idênticos? Isso aqui é a mesma coisa que eu falei do Poder Executivo, a mesma coisa que eu falei do Poder Judiciário, é a mesma coisa da administração pública, é tudo igual isso aqui. Certo? Você tem que conseguir ver que tem União, Estados e municípios. Isso já te ajuda a ganhar umas 2 questões na prova da OAB. Só essa estrutura te ajuda num chute, sabe? Não sei em qual matéria, mas te ajuda num chute de competência, de ligações. Certo? Aqui não é juiz federal nem nada, mas você concorda que se aqui for um TRF, aqui é um juiz federal? E aí o julgamento do juiz federal, a apelação sobe para quem? Para o TRF. São coisas que a gente consegue visualizar, beleza? Então isso aqui é importante de visualização. Aí é o seguinte, pessoal. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ele vai montar uma lista de pessoas que podem compor os tribunais superiores. Né? O que é isso? Todo tribunal superior, como você deve ter visto no mnemônico, nós temos lá o tal do 5º Constitucional. O 5º Constitucional é que, tecnicamente, 1/5 dos membros devem ser preenchidos por advogados e promotores. Por que a gente procura evitar que todos os desembargadores sejam juízes de carreira? Porque senão a gente vai só ver um lado do balcão. Geralmente o cara que passa para juiz, né, principalmente hoje em dia, né, são pessoas que talvez não ficaram trabalhando do outro lado do balcão 4, 5, 6 anos. Então o cara não está ligado no rolê. O que é um advogado estar presente no inquérito, no flagrante, no acompanhamento de inquérito, conversar no dia a dia para juntar prova, ele não consegue ver. Então o cara é muito legalista. Hoje nós temos um problema na jurisdição, na judicialização dos órgãos do Poder Judiciário, que é o contexto de que só sobem para o Judiciário pessoas que não precisam trabalhar. Então, geralmente, os juízes são aquelas pessoas que não precisam trabalhar. Por quê? Porque o cara consegue, a maioria, tá? Não significa que são todos, né? A pessoa ou ela passa com 40 anos ou ela passa com 25, 26 sem ter trabalhado. Porque aí fica um cara bem legalista, ele decora a lei e aplica e ponto, acabou. Tá? Então, o que acontece? Com o juiz, até pode acontecer isso, mas com o desembargador não vai acontecer isso. Nos tribunais de justiça ou nos tribunais regionais federais, né,
Não vai acontecer isso, porque nós temos um tal do quinto constitucional, né? Nós temos o direito ao duplo grau de jurisdição, e quando nós formos julgados aqui em cima, tem que ser mais de uma cabeça pensante. De cabeça de juiz e bunda de neném, nós não sabemos o que sai. Mas, do TJ e do TRF, a gente tem que saber o que sai. Tá, aqui, nós temos o tal do quinto constitucional. Então, 1/5 dos desembargadores, eles são preenchidos por advogados e promotores. E como é que isso é feito, Rafa? O do promotor, eu não sei como é que vem, tá? Mas deve ser na mesma regra. Agora, o do advogado, é o seguinte, o Conselho Federal, ele vai indicar algumas pessoas para comporem, né, uma lista que depois vai ser aprovada pelos órgãos legislativos respectivos. Então, nós temos aqui, o Conselho Federal, ele vai montar uma lista que tem o nome de lista sêxtupla. Aí, essa lista sêxtupla, ela vai, dentro dela tem advogados que alguns deles irão compor aqui, né, o Poder Judiciário, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal. Tudo bem? Então não são todos, ela monta uma lista e depois essa lista vai ser escolhida, tá? Vai ter algumas pessoas que virão se transformar. Agora uma coisa importante, essa lista que é montada, essa lista sêxtupla, a questão da prova do OAB agora, hein, velho? Isso aqui vai estar lá gritantemente igualzinho. Nessa lista sêxtupla aqui, ó, não pode, tá? Os caras que foram indicados aqui, eles não podem fazer parte de nenhum órgão da OAB. Significa que ele não pode fazer parte dessas coisas aqui, ó. Ele não pode fazer parte da chapa da votação. Porque a chapa da votação, você escolhe o quê? A subseção, a seccional e quem vai compor o Conselho Federal. Não foi isso que eu falei no começo da aula? Ó, a chapa da votação, né, é o que vai compor o quê? Vai compor tanto a subseção, vai compor a seccional e vai compor o Conselho Federal. Então o cara não pode ficar aqui. Em Votuporanga nós tínhamos um advogado que ele sempre ganhava, ele ficava ali na diretoria, né? Secretário adjunto, tesoureiro, ele ficava aqui na diretoria. Eu esqueci de colocar tesoureiro aqui, tá? Tesoureiro. Tá, então é diretor, enfim. Diretoria de Conselho Seccional, presidente, vice-presidente, secretário adjunto, secretário, tesoureiro, vice-presidente, conselheiros, diretores e tudo mais. O cara que for estar nessa lista sêxtupla, ele não pode pertencer a isso aqui, ó. Não pode, não. Por quê, Rafael? Por que não? Em Votuporanga tinha um advogado que sempre estava aqui, mas aí ele foi indicado, né? Ele sabia que ele ia ser indicado para compor a lista sêxtupla. E se ele compusesse a lista sêxtupla, ele poderia se tornar o quê? Um desembargador. E um desembargador, ele é um desembargador de carreira e ponto. Ele vai virar um desembargador e ponto. Ele vai subir como desembargador. E ele vai virar desembargador. Tá? O que ele vai virar? O que é virar desembargador, Rafael? É virar juiz. E agora ele é juiz. Tá? Tanto é que olha como é que funciona, para ficar mais claro, vai, didaticamente. Conselho seccional tem lista sêxtupla para compor TJ e TRF. Certo? Conselho Federal tem lista sêxtupla para compor tribunais superiores. Agora, olha o que é o legal. O legal é o seguinte. Esse cara que virou desembargador do Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal, ele, quando ele for subir para cá, que ele pode acontecer dele virar desembargador, ele não sobe por quinto constitucional. Ó, Bruno, acorda. Vamos lá, isso aqui, pessoal, é chato, vocês têm que ler no regulamento, mas a gente pode errar isso aqui. Conselho seccional, ele vai ter uma lista sêxtupla, que vai compor o quinto constitucional dos tribunais. Conselho Federal, também, para os tribunais superiores. O dia que esse conselho seccional fez você virar um desembargador, beleza. Daqui 15 anos, quando você for subir para cá, você não vai subir pelo quinto constitucional. Você vai subir como juiz, como desembargador. Então, por quê? Porque aqui em cima nós vamos ter uma outra lista sêxtupla que vai vir para cá. Você está me acompanhando ou não? Beleza? Ó, virei desembargador. Então agora eu sou o quê? Desembargador. Para virar ministro, eu virarei ministro por quê? Porque eu sou um desembargador que virou ministro, não porque eu sou um cara que compõe a lista sêxtupla. Tudo bem? Vocês me acompanharam ou não? Ó, o nome é lista sêxtupla, é um nome feio, tá? Mas é uma lista de pessoas que vão virar desembargadores. Ou virarão desembargadores, ou se transformarão em ministros. Só que se você virar desembargador agora, é possível que um dia você vire ministro. Aí, agora que você for subir para ministro, você não sobe pelo quinto constitucional. Você sobe, né, simplesmente porque você é um desembargador que virou ministro. Tudo bem? Beleza? Aí, Rafael, mas texto para dos tribunais superiores. Mas tem tá? como virar direto ministro também? Tem como também, ó. Tipo, por exemplo, no exemplo que eu dei, o cara poderia virar um dos ministros dos tribunais superiores. Tá, o que a Ianca falou? É o seguinte, ó.
Nós temos uma lista que vai ser montada pelo Conselho Seccional ou pelo Conselho Federal. Se você for indicado para compor uma lista dessa daqui, ó, aqui tem lista. E aqui também tem lista. Se você compor uma lista dessa, eu posso compor tanto essa lista quanto essa lista. Dependendo da minha influência no meu trabalho, se eu compuser essa lista aqui, eu posso ser ministro. Se eu compuser essa lista aqui, eu me tornarei desembargador. Oi? Não pode ser advogado. Não, juiz nem a pau, eu não posso ser juiz. Pessoal, isso aqui, ó, vamos lá, de novo, ó. Isso aqui são advogados, tá? Conselho Federal da OAB, Conselho Seccional da OAB, subseção, tudo advogado. Virar ministro sendo juiz é outra história. Por carreira, por merecimento, outra história, tá? Aqui eu só estou dizendo o seguinte, ó. Vamos nos tornar o quê? Desembargadores. Vamos nos tornar desembargadores. Ei, viramos desembargador. Agora eu vou virar aqui, virar ministro. Posso virar ministro, mas porque eu sou o desembargador agora. Aqui, então, só para finalizar, tem duas listas. Uma para ir para o superior e outra para ir para os normais. Qual que você prefere compor? Qual lista? Essa daqui, não é? Beleza. Você pode virar o quê? Direto um ministro. E se você compuser essa lista? Significa que você vai demorar mais no mínimo uns 15 anos para virar o quê? Ministro. É isso. Mas é lógico, pessoal, que se você for advogado, né, ou promotor, agora se você for juiz, aí é outra história. Aí você vai ter a carreira e tudo mais. Tá? Aqui é só com relação aos órgãos dos advogados do Brasil. Beleza? Bom, enfim. Essa daqui eu quero que vocês leiam lá, né? Mas eu já falei em sala de aula algumas vezes. Por meio de maioria absoluta das delegações, o Conselho Federal ele pode onerar os bens imóveis, né? Gravar de ônus real os bens imóveis dos órgãos dos advogados do Brasil. Tá? Por meio de maioria absoluta. É a única maioria absoluta, a única expressão maioria absoluta que tem no regulamento, no estatuto e no código de ética. O resto é tudo 2/3. Tá? Então presta atenção nisso daqui. Outra coisa é, o Conselho Seccional, né? Quando ele for criado, beleza, ele vai ser criado. Agora o legal é isso daqui. Nós aprendemos em sala de aula em direito constitucional que os territórios eles são criados por meio de que tipo de lei? Não lembraram? Lei complementar. Territórios são criados por que tipo de lei? Lei complementar. Tem território no Brasil hoje? Não, mas são criados por meio de lei complementar. Beleza. Agora é o seguinte, os territórios são criados por meio de lei complementar. Só que se nós formos criar uma seccional dentro de um território, né, ele vai ser feito por meio de resolução do Conselho Federal. Tá? A resolução é um papel, tudo bem? Resolução é um papel. Tranquilo, pessoal? Isso aqui é um assunto bem chato, mas, cara, é uma questão duas de prova de boa, assim. Basta você pegar o regulamento e ler, que é isso aqui que vai estar escrito, tá? A gente tem que ler. Enfim, aí eu tenho o conselheiro, tá? Para eu criar os conselheiros, a quantidade de conselheiros é o seguinte. Até 3 mil advogados em uma seccional, tá? Eu vou ter 30 conselheiros, até. Acima de 3 mil, a cada 3 mil, eu aumento um conselheiro. Então, se eu tiver lá 3 mil, 6 mil pessoas, eu vou ter 31 conselheiros. Se eu tiver 9 mil, 32. Sei lá quantos mil, 33. Vai subindo até chegar no máximo de 80 conselheiros. Tudo bem? O máximo de 80 conselheiros. É o que nós temos. Mas isso aqui não cai não, só estou colocando porque está lá escrito, aí você vai ler, beleza? Isso aqui não vai perguntar uma besteira dessa daqui. Ó, Conselho Seccional, tá? O Conselho Seccional, outra coisa aqui, presta atenção, se esforça para prestar atenção. Nós temos o hábito de achar, tem uma ordem lógica, né? Subseção, Conselho Seccional, Conselho Federal. A ordem é você achar o seguinte, julgou aqui, vai para cá. Julgou aqui, né? Vai para cá. Perdi aqui, julga aqui. Perdi aqui, julga aqui. Não é essa a lógica que a gente tem? A lógica é essa. Mas nos seccionais não. Nos conselhos seccionais, a depender da decisão, se for do presidente, né, se for do presidente do conselho seccional, o presidente ele pode arquivar um processo. Tá? Ele pode arquivar um processo disciplinar. Se ele arquivar, para o conselho seccional. Certo? Uma decisão, né, de uma diretoria do conselho seccional. Então, dentro do conselho seccional, nós temos uma mesinha aqui, não tem? Uma mesinha? É uma mesinha. Ela é o pleno ou é uma mesinha? Uma mesinha. É uma mesinha. E a mesinha, nessa mesinha aqui, o que nós temos? Na mesinha nós vamos ter uma decisão. E a decisão da mesinha vai ser julgada lá em cima ou aqui embaixo de novo? Aqui, diretoria, tá? Então nós temos, presidente da OAB, da seccional, decisões dele, monocráticas, porque ele está sozinho. Da diretoria do Conselho Seccional, da diretoria da subseção, diretoria da Caixa de Licença de Advogados,
No Tribunal de Ética e Disciplina, as decisões feitas por esse povo serão julgadas no próprio Conselho Seccional, tudo bem? O Tribunal de Ética e Disciplina é esse aqui, ó. Nós temos aqui o pleno de toda a seccional, o Tribunal de Ética e Disciplina é esse aqui, ó. Porque é um canto. É uma comissão. É uma comissão. Nós temos comissões de direitos humanos, comissão de orçamentos e contas, comissão de estagiários, comissão de felicidade, de tristeza, tem um monte de comissão. E aí nós temos a comissão permanente, que é o Tribunal de Ética e Disciplina. É uma comissão permanente, é o Tribunal de Ética e Disciplina, beleza? Então, vamos lá. E nós que elegemos esse Tribunal de Ética e Disciplina, porque eles são compostos pelos conselheiros que nós elegemos. Nós colocamos conselheiros e eles irão compor o Tribunal de Ética e Disciplina, que é um órgão permanente dentro do Conselho Seccional. Tá? Pessoal, eu acho esse assunto legal, porque é um assunto que ninguém consegue prestar atenção. Então, por isso você tem que se esforçar. É igual ao direito constitucional. Direito constitucional, o meu professor, né, ele morreu, mas ninguém gostava da aula dele. E como eu sou aquariano, eu sou tudo contra. Aí, apesar de eu não acreditar em negócio de signo, né? Mas nós aquarianos não acreditamos em signo, certo? Então, tecnicamente, essa foi boa, essa foi boa pra caralho, vocês não entenderam também, né? Tá. Mas, ó... nós aquarianos não gostamos, nós não acreditamos em astrologia, entendeu? Não entenderam? Tá, então beleza, vai, vamos lá. Tá, vamos lá, esquece, voltando, ó. Aí o cara ele dava uma aula violenta, mas ninguém gostava dele. E eu falei, cara, eu vou ficar bom em constitucional só porque ninguém gosta disso aí. Aí eu gostei de constitucional porque ninguém gostava, só de pirraça, tá? Tô falando isso por conta dessa matéria aqui, velho. Presta atenção. Por que eu fico empolgado nessas matérias chatas? Porque ninguém gosta. Você tem que gostar disso aqui. Olha que legal que é. Isso aqui é maravilhoso, tá? Isso aqui é aquela questão lá, sabe quando eu falo pra você acertar 5? Então as outras 3 vão estar aqui dentro, certo? Beleza? Então presta atenção, ó. Decisões do Conselho Seccional, se for de presidente do Conselho Seccional, da diretoria do Conselho Seccional, da diretoria da subseção, da diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados, do Tribunal de Ética e Disciplina, onde vai ser julgado os recursos? No Conselho Seccional, tá? Beleza, isso vai ser julgado lá. Bom, enfim, aí nós temos o seguinte, a possibilidade de criarmos uma subseção. Votuporanga nós somos a 66ª subseção. Então, por que se criou? O Conselho Seccional ele verificou que em Votuporanga tinha mais de 15 advogados. Então ele criou uma subseção, porque tinha viabilidade, os custos iriam compensar. O Conselho Seccional criou a subseção de Votuporanga, e aí só que tem tanto advogado aqui, o que acontece? Que passou de 100. Como tem mais de 100 advogados em Votuporanga, né, agora a gente pode ter algumas comissões, né, temos conselheiros e comissões. Aqui, ó, tem conselheiros e tem comissões. Só que quando nós tivermos a ideia de conselheiros e comissões, nós vamos ter obrigatoriamente, os conselhos seccionais e as subseções que possuírem acima de 100 advogados, obrigatoriamente devem ter 3 comissões. A Comissão de Direitos Humanos, a Comissão de Orçamento e Contas e a Comissão de Estagiário. Ó, eu vou ser sincero pra vocês, eu nunca decorava essas 3 comissões aqui, mas aí eu peguei e falei 100 vezes em seguida, até decorar, falei decorar essa merda, tá? O que ó? Orçamento e contas, estagiários e direitos humanos. Pensa o seguinte, direito humano tem tudo quanto é lugar. Então, uma comissão obrigatória nos conselhos seccionais e nas subseções que tiverem mais de 100 advogados, vai ser direitos humanos. A outra é o quê? Estagiário. Estagiário tem tudo quanto é lugar. Certo? Então, direitos humanos, estagiário, tudo quanto é lugar. E dinheiro e pagar conta também tem tudo quanto é lugar. Tá? Então, nós temos direitos humanos, estagiários e orçamentos e contas. São 3 comissões obrigatórias nos conselhos seccionais e nas subseções que tiverem mais de 100 advogados. Só vocês estão achando essa matéria linda? Ah, maravilhoso, isso aqui é incrível. Isso aqui é incrível, velho. Olha a Judite como é que tá empolgada com a matéria, Judite. Puta que pariu, velho. Você tem que gostar disso aqui, velho. Hã? Ei, cacete. Ó, Qual é a exceção do Conselho Seccional da competência para você explicou aí? Vamos lá ver. Qual é a exceção ali desse padrão que você fez aí que não faz parte daí? Que não faz parte daqui? É. Quando não for tecnicamente o presidente na monocrática, for um órgão pleno julgar. Quando o pleno julgar, aí tecnicamente vai para cima, porque aí foi a última instância. O que eu conheço é o que eu conheço, mas eu vou. Isso, o resto é o próprio lugar que vai julgar, por um órgão colegiado. Aí se for o pleno dentro do próprio Conselho de Justiça Seccional, aí sobe. Ó,
Mas não é mais fácil decorar, porque você vai ter que decorar o seguinte, ó. Conselho seccional e subseção tem tudo quanto é lugar. Tem que ter. Caixa de assistência de advogados é quando eu ia continuar na explicação, que tem aqui, ó. Quando nós tivermos mais de 1.500 advogados, aí nós vamos criar caixa de assistência de advogados. Então, ó, o conselho seccional, ele entendeu a possibilidade da criação de uma subseção. Quantos advogados? 15. Aí, tecnicamente, se eu aumentar 2 zero, porque eu falei que acima de 100 nós vamos ter o quê? Conselheiros e uma comissão obrigatória, 3, né? Orçamento, direitos humanos e estagiários. Se você catar esses 15 e acrescentar os 2 zero, vai dar 1.500, tá? 1.500 é para a criação da Caixa de Assistência dos Advogados. A CAASP, tá? A CAARG, tá? São a CAABA, sei lá, CAABA, qualquer coisa, tá? Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia, Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo. A Caixa de Assistência dos Advogados, ela permite que você compre livros mais baratos, né, que você tenha planos odontológicos e por aí vai. Enfim, tá? Então, olha só. O que é interessante aqui? Mais um detalhe é, os órgãos da OAB, o Conselho Federal da OAB, ele é representado pelos seus órgãos. Todos possuem personalidade, inclusive a Caixa, mas a subseção não. Certo? A subseção não tem personalidade. A subseção não tem personalidade, sem personalidade. Tudo bem? As subseções não possuem personalidade. Então o quê? O Conselho Federal tem personalidade, o Conselho Seccional tem personalidade, a subseção, ela vai criar a Caixa de Assistência de Advogados, a Caixa terá personalidade, mas a subseção não terá personalidade. Tudo bem? A Caixa terá personalidade, mas a subseção não terá personalidade. Então, dos órgãos, né, da OAB, todos têm personalidade. Todos têm personalidade, com exceção da subseção. Com exceção da subseção, rima, então você pode decorar, beleza? Com exceção da subseção. Aí é o seguinte, o que pode vir te confundir, te encher o saco é o seguinte: Rafael, todos nós, o examinado, candidato, nós sabemos que a subseção é criada quando nós temos mais de 15 advogados. E todos vocês sabem que, obviamente, elas não possuem personalidade. Elas não possuem personalidade. Aí, ou seja, explicou tudo o que o Rafael falou. Aí você vai ler as alternativas, não tem nada a ver com o que o Rafael explicou. Então, ó, subseção, mais de 15 advogados, né, pode ser criado. Acontece que quando nós tivermos muito mesmo advogado, né, quando tiver, por exemplo, mais de 100 advogados, aí sim terá personalidade, correto? Errado, não tem personalidade, tá? Mais de 100 advogados não tem personalidade. Eu só estou criando aqui, né, uma hipótese, porque se eu estou falando que não tem personalidade, é porque não tem, mas se tiver mais de 1.500, aí vai ter, não vai? Não, também, não vai ter. Então, a subseção não possui personalidade, tá? É um órgão da OAB que não possui personalidade. Nem se tiver 100, 1.500 advogados, não vai ter personalidade, né, Paulo? Beleza? Bom, maravilha. Então, é isso que eu tinha para falar de órgãos da OAB, beleza? Agora, só pra gente não... Ah, tá. Achei que tinha dado problema. Tá, só pra gente não se perder, vamos lá, olha o que eu falei. Eu vou falar tudo de novo, só que em 5 minutos. Presta atenção, olha como é que é fácil. Tudo começou há um tempo atrás, só que não foi ainda do sol. Foi umas eleições do quê? Da chapa. E dentro dela nós temos o quê? Diretoria de Conselho Seccional vai ser composta, né, por presidente de Conselho Seccional, né, vai ser composta por vice, por hall de conselheiros, diretoria da Caixa de Assistências. Você vai votar em todo esse povo, em conselheiros federais, você vai votar em todos esses povos, você vai votar aqui, ó. Aí depois a gente vai encaminhar e vai formar tudo o Conselho Federal. E nós temos as delegações que votam dentro do Conselho Federal. Só não vota aquela delegação que não tiver três conselheiros, que faltou um no dia, ou que ela tiver interesse no caso concreto. Lembrando que o presidente do Conselho Federal da OAB, ele não precisa compor o quê? As delegações. Ele não precisa compor as delegações, tá? Mas ele deve ser apoiado por 6 seccionais. O Conselho Federal, ele vai possuir, né, vai ser integrante das delegações, né? E, tecnicamente, para que nós possamos dar fiel cumprimento à OAB, né, por meio aqui de uma representação com exclusividade nos órgãos internacionais, por parte do próprio Conselho Federal, ele pode alterar o Conselho Federal, depois que a gente montou, depois que está prontinho aqui, ele altera o Código de Ética e Disciplina, ele altera Regulamento Geral, provimentos e ele altera o Estatuto da Ordem, correto? Não altera o Estatuto da Ordem. Nós temos também a ideia da lista sextupla, é uma lista que vai compor o 5º Constitucional, é uma lista para ser aprovada para virar o quê? No 5º Constitucional.
Tranquilo? Bom, ele tecnicamente, o Conselho Federal da OAB, eu não havia falado, né, mas ele opina na criação de cursos jurídicos. Tá? O Conselho Federal da OAB, ele opina na criação de cursos jurídicos. Ele não permite a criação de cursos jurídicos. Você pode fazer a faculdade do José, a faculdade do João, a faculdade do Rafa, pode ter a faculdade, certo? O que eles opinam é se vai ou não compensar ter aquela instituição jurídica. Tá? Aí, às vezes, né, o MEC que vai permitir ou não a quantidade de livros que tiver no local. Bom, nós verificamos a ideia de que um território pode ser criado por meio de lei complementar, mas a seccional desse território, né, ela vai ser criada por meio de uma resolução do próprio Conselho Federal, certo? Maioria absoluta para que nós possamos, né, fazer o quê? Onerar bens imóveis da OAB é o que é preciso por parte do Conselho Federal da OAB. Nós lembramos também que conselheiros até 3 mil são 30 conselheiros, acima de 3 mil, sempre mais um. De 3 em 3 mil, a gente vai aumentando um conselheiro até o máximo de 80. Tá? Os conselhos seccionais, eles julgam em grau de recurso as decisões do próprio conselho seccional. Se for o quê? Monocrática pelo presidente, se for diretoria de conselho seccional, né? Diretoria de subseção, diretoria da Caixa de Assistências, do Tribunal de Ética e Disciplina, que é uma comissão permanente dentro da própria seccional. Aí nós verificamos que isso pode acontecer de criarmos, a partir de 15 advogados, uma subseção. Dentro dessa criação, acima de 10, nós podemos fazer o quê? Né? Ter conselheiros e, consequentemente, né, criarmos 3 comissões obrigatórias: Direitos Humanos, Orçamentos e Contas e Estagiário. Tranquilo? Aí a Caixa de Assistência de Advogados ela é criada por mais de 1.500 advogados e, ainda assim, ela vai ter personalidade, mas a subseção não o terá. Tranquilo? Bom, essa foi na votação e... eu só esqueci de falar um negocinho aqui, que estou tentando lembrar agora o que é. Ah, tá, lembrei. Tá aqui anotado na lousa. Ó, uma coisa importante. Quem escolhe o valor dos honorários advocatícios não é o Conselho Federal, tá? São os conselhos seccionais. É porque nós estamos um país de âmbito continental, então a cultura e a renda das pessoas é bem diferente. Então, o clima também é bem diferente. Então, o valor dos honorários advocatícios é diferente no Acre e Votuporanga, tá? O valor dos honorários é diferente e a roupa também. Se tiver muito calor no lugar, é possível que o Conselho Seccional estabeleça os trajes que os advogados podem utilizar. Tudo bem? Eles podem estabelecer os trajes que ele pode utilizar. Uma coisa também que nós temos que saber, o valor da anuidade que você paga também é feita pelo Conselho Seccional, não é pelo Conselho Federal. A anuidade, o valor de honorários, tá? É a roupa e o exame de ordem. O exame de ordem é feito pelo Conselho Seccional, não é feito pelo Conselho Federal. Certo? Então é regionalizado o exame da ordem. Rafael, mas nós estamos fazendo uma prova nacional. Sim, porque veio um provimento, né, do Conselho Federal da OAB que estabeleceu que a prova seria de âmbito nacional. A última pessoa a compor isso, né, a última seccional a compor isso é o estado de Minas Gerais. Tá? Foi a última que compôs. Mas eu ainda não lembrei o que eu ia falar. Mas enfim, se eu não lembrar, depois eu vou ler o material de novo e lembro. Tá? Só para... Pode perguntar enquanto eu apago. O que era perguntar? Isso aqui, você está falando da votação, eu queria perguntar para você, você fala meio assim, quem tem direito à voz, quem tem direito a voto, quem tem direito... Somente a voz e a voz, entendeu? É que acabou de cair, eu vou falar agora, não vai cair de novo não, mas ó, é assim, 94, tá? Antes de 94, antes de 94 nós tínhamos presidentes. Os presidentes naquela época, né, eles tinham direito a votar e a falar, voz e voto. Tudo bem? Após 94, os presidentes, eles votam. Os ex-presidentes, após 94, só tem direito à voz. Certo? Agora, o presidente naquela época, ele tem direito a voz e voto. Então é fácil. Antes de 94, os presidentes têm direito a voz e voto. É isso. Na OAB que caiu, no passado ou no retrasado, não falou quando que era a época e aí isso é que se foda. Tipo, e aí quem errou, errou e eles não anularam nada. E anula, e aí você vai reclamar com Deus, tá? Porque não tem jeito, tá? Então eles não anularam e fazer o quê? Tá? Não anularam. Então, ó, antes de 94, quem era presidente tinha direito a voz e voto. Então o cara não é mais presidente, mas hoje ele pode votar? Sim. Pode, hoje ele pode votar. Se ele foi presidente naquela época, é isso. Não tem dúvida. A questão, todo mundo criou hipóteses para falar que ela não era para ser anulada, mas não existia. Tem que ser anulada, mas eles não anularam, e daí? Né? Agora, vamos lá, pessoal, vamos lá. Foco, força e fé aí. Aguenta as pontas. Mais 5 minutinhos, ó. Vocês acordaram cedo, em sábado, gostoso para dormir, podia ter ficado assistindo Netflix ontem até 4 horas da manhã, mas vocês estão aqui. Então não pode ficar à toa aqui. Certo? Vamos forçar. Ó, antes do intervalo, eu queria ter falado um negócio, mas não deu tempo. Eu acabei me aprofundando na teoria do crime e aí não chegou a dar tempo.
Mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, sobre lá um caso concreto. A pessoa que vai cometer um crime, tá? Ela responde pelo aquilo que ela quiser. O dolo é a intenção que ela tem, tá? Ela tem a intenção de fazer uma coisa e aí, a partir daquilo, ela vai ser punida só por aquilo que ela quer. É isso. Outras coisas, ela pode responder de maneira culposa, mas ela responde por aquilo que ela quer. É isso que acontece. Então, por exemplo, nós temos uma situação em que se você quiser estuprar alguém, tá? Você vai responder pelo crime de quê? De estupro. E se a pessoa morrer no meio do estupro? Se não for pela violência, né, que você matou mesmo, se for pela violência, aí você vai responder lá por estupro, né, com um agravante lá de você ter matado alguém, tá? Estupro com resultado de morte. Mas vamos supor que não, foi um estupro normal e a pessoa morreu infartada. E aí, você vai responder por homicídio ou não vai responder por homicídio? O que eu quero? Eu quero o quê? Eu quero estuprar. Então, tecnicamente, eu tenho aqui, ó, a conduta é dolosa com relação ao crime de estupro. É o que eu tenho. Só que é o seguinte, cara, o crime não se determina só aqui. Eu analisando os elementos do tipo, eu verifiquei que realmente a pessoa estuprou. Beleza, dolo vai responder por estupro. E agora, nós temos que verificar um nexo causal, porque tecnicamente, aconteceu outra coisa fora o estupro. A pessoa morreu. E aí no nexo de causalidade nós temos as concausas absolutamente independentes e aquelas relativamente independentes. Vocês estão me acompanhando ou não? Tá. Então aí, olha só. Olha lá, olha só. Então, vamos lá. Quando você, né, ficou com aquela pessoa, né, ela morreu por causa de você. Tá? Então ela infartou por causa de você. Então tem alguma coisa a ver você com a morte dela? Sim. Então é absolutamente independente ou tem relação? Então ela tem relação. Tá. Só que o problema no coração que ela tinha é antes ou surgiu na hora ou foi depois que você estuprou? Pré-existente. Se a pessoa tinha um problema cardiovascular, é pré-existente. Só que para que você responda, tá, pessoal, de maneira consumada pelo resultado morte, eu tinha que saber se a pessoa tinha problema no coração. Né? Porque se eu olha só que lindo isso aqui, se eu souber que ela tem problema no coração, eu tenho o quê? Eu estou assumindo o risco dela morrer. A pessoa está saindo do negócio do problema, está lá, com marca-passo, você vai lá estuprar. Então, você está assumindo o risco de matar aquela pessoa no momento do estupro. Então aí, meu irmão, é pré-existente e você tem ciência que ela tem problema no coração. Tá? Ou você tem ciência, ou realmente, tendo ciência, falou que se for, se morrer, eu não tô nem aí. Aí você responde. O problema é, como é que eu vou verificar isso? Eu vou verificar de duas formas. Às vezes, você não sabia que a pessoa tinha problema no coração. Tá, eu não sabia. Então você vai lá, uma pessoa, né, com 25 anos que joga vôlei pra cacete, tá lá todo dia suado jogando vôlei, né? E aí você vai lá e estupra aquela pessoa e ela morre infartada com problema no coração. Então essa pessoa aqui, uma menina com 25 anos que joga vôlei pra caralho, corre 20 km por dia, você foi estuprar, ela morreu com problema infartada. E aí? O problema no coração era pré-existente, certo? É pré-existente. Mas vem cá, tinha como você imaginar que ela tivesse problema no coração? Não tinha como você imaginar que ela tivesse problema no coração. Tá? Então o que acontece? Você vai responder pelo crime de homicídio. Você vai responder pelo crime de estupro. É isso que você vai responder. E o homicídio? O homicídio foi sem querer. Tá? Você não queria aquilo, então você não vai responder pelo crime de homicídio. Mas é um crime pré-doloso, porque tipo, depois você queria um resultado, mas ocasionou outro. Não, a gente vai responder só por homicídio, só por estupro. Só por estupro. Por quê? Porque se eu não tenho ciência, tem a possibilidade de responder de maneira o quê? Culposa, não é isso? Tá, aí, olha só. Olha lá, olha só. Se não tenho ciência, não é doloso, é culposo. Só que a culpa é um negócio assim do nada ou tem que cumprir 3 requisitos? 3 requisitos. Um é, tem previsão legal de homicídio culposo? Tem. Você estuprou porque você quis? Sim. Tinha como você prever objetivamente que ela tivesse problema no coração? Não. Então você não responde por estupro culposo. Tá? Só esse é o posicionamento que nós temos, tá? Oi? Não responde por... Eu falei estupro culposo? Não responde por homicídio culposo. Tá, então eu falo... Vou de novo, pessoal. Vou de novo porque eu falei rápido e aí confunde. Rapidinho, pra acabar, rapidinho. Ó, homicídio doloso eu não vou responder, porque eu não quis matar. Isso é pacífico, certo? Tá, então voltou. Ó, fui estuprar, dolo de estuprar, beleza. Então eu vou responder por estupro, mas homicídio, será que eu vou responder?
Se eu souber, uma velhinha com 115 anos saindo de um hospital de cardiovascular, se você estuprar, tá, você vai responder pelo resultado da morte? Vai responder, beleza? Bom, agora a pessoa tem 25 anos, joga vôlei e corre maratona. Tem como você saber que ela tem... Vamos lá. Homicídio doloso, certeza que você não vai responder, mas culposo, será que eu vou responder por homicídio culposo, Rafa? Eu vou verificar. São 3 requisitos. Tem que ter previsão legal. Tem previsão legal de homicídio culposo? Sim. Você estuprou porque você quis? Sim. Então, tecnicamente, né, 2 requisitos são perfeitos para que você responda por homicídio culposo. Mas no terceiro caso, né, tinha como você prever objetivamente que a pessoa tivesse problema no coração? Não. Essa menina não. Então você não vai responder por homicídio culposo, porque os requisitos da culpa não estão aqui. Rafael, tem um monte de requisito de culpa, eu sei, mas a gente tem que acertar as questões da OAB, e é assim que você acerta. Tanto é que as respostas, né, do posicionamento da banca FGV nunca coloca uma coisa contraditória. Ela pega e fala assim, se os 2 soubessem do veneno, eles vão responder por homicídio qualificado doloso. Aqui também, não responde por homicídio. É o que falou, não responde pela morte. A questão mencionava que o cara não respondia pela morte. Por quê? Eu nem sei o que é o problema aí, mas não era estupro, né? Era alguma coisa que o cara foi roubar. Eu fui roubar uma pessoa e ela infartou e morreu. E aí? Aí é o seguinte, mas por que não é latrocínio? Por que não é latrocínio? Porque do latrocínio é o seguinte, nós temos subtração de coisa alheia, móvel, que é furto. Com violência é roubo. Com violência que acarreta o resultado de morte é latrocínio. Nossa, com violência que acarreta o resultado de morte é latrocínio. Com violência que acarreta o resultado de morte é latrocínio. Com violência que acarreta o resultado de morte é latrocínio. Com ameaça, não. Tá? O roubo é o quê? Por meio de violência ou grave ameaça. Mas para dar latrocínio, você roubar alguém com ameaça e ela morrer, não dá latrocínio. Porque latrocínio se dá com a violência. Tá? Se da violência resulta a morte, é latrocínio. Senão, não. Por isso que não era a letra A. Por isso que não era latrocínio. Tá? E por que não era homicídio, Rafael? Por causa disso. Por causa disso não era homicídio e por causa disso não era latrocínio. Então a pessoa não responde por homicídio. Beleza? Ela vai responder pelo crime de estupro. Tá? Isso daqui, vai valer 1,80 na tua prova da segunda fase da OAB agora. Eu tenho certeza que vai perguntar isso aqui. E eles vão exigir essa logística aqui. Eles vão exigir essa logística. Dolo, né, nexo causal, eu vou ter que demonstrar essa logística aqui. Beleza?